play. Vai começar o Pode Convidar. Simples assim. Eu convido, tu convida, ele convida. E hoje nós convidamos a Dani Costa, que convidou a Gil Moraes. E aí, meninas? Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito entusiasmada e para falar de um assunto que está bem atual aí, né? E quando você me falou para convidar mais alguém, pense em alguém, não tinha como não chamar a Gil, né? Obrigada. Além de ser uma amiga, uma mega profissional que está dentro do quadro do assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é sobre menopausa e é um assunto que está bem em voga, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente vê mulheres aí lindíssimas como Demi Moore, a gente vê a Fernanda Lima, exatamente, que deu uma entrevista há pouco tempo, né? Falando muito todos os sintomas, do que ela vem acontecendo na vida dela. Sim. Em relação à menopausa. E é isso. Obrigada pelo convite também, viu? Dani, todo mundo, Vanessa, Paty. E é um prazer também estar aqui, porque acho que não só como profissional, né, do movimento que eu sou e da dança, que eu sou bailarina também, é muito a coisa da mulher, né? A gente está aqui, né, falando de uma coisa que todas nós passamos e como está muito isso, né, em alta agora, não se falava, né? Não. Então agora a gente pode falar, a gente pode pedir ajuda, a gente pode trocar ideias e trocar coisas. E a Dani é a minha nutri, né, a minha nutricionista, então a gente troca muito. E ela me ajuda muito, porque é um momento difícil. E só pegando o gancho ali em relação ao assunto, que é um assunto bem atual, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast também de uma ginecologista e ela trouxe um dado bem interessante. Aqui no Brasil, o número de mulheres que estão na menopausa ou no climatério chega a 1/3 das mulheres. Então, assim, é muita mulher passando por essa transição, né? Então, não tem como não falar de menopausa, né? Não tem como. E outra coisa, a gente vem numa expectativa de vida que vem crescendo, né? Antigamente as pessoas morriam mais cedo, né? A alimentação mudou muito e hoje a expectativa de vida, para a gente ter uma ideia, vai a 82 anos. Ou seja, né? A mulher ela fica 1/3 da vida na menopausa. Vai ter que lidar com menopausa. Eu não sei, aí você que vai poder falar. Às vezes eu já estou na menopausa, né? Você já entrou com Eu entrei com 45 anos. E quando eu falo que eu entrei com 45 anos, as pessoas ainda se assustam. Sim. Nossa, que jovem, né? Que cedo que você entrou e tal. Tive todos os sintomas do fogacho, não dormir bem, o mau humor, que eu acho que veio pelo fato de não dormir bem. Exato. É um conjunto, né? E eu até, assim, quando eu falo sobre a menopausa, para mim é uma coisa tão natural. Então, eu assim que eu me vi sofrendo, eu cuidei de ver o que eu podia fazer para melhorar. Para ajudar. Né? Para não passar por aquilo. Porque realmente incomoda. Então, rapidamente, eu fui ver o que dava para fazer. Obviamente, eu fui na ginecologista, né? E aí, eu faço reposição hormonal desde então. E juntamente com a reposição hormonal, eu, obviamente, mudei. Aí, junto com o estudo, mudei todos os meus hábitos. A Dani, além de minha amiga, é minha nutri também. Então, assim, mudei muitos hábitos. Com a ajuda de alimentação, estilo de vida. Tudo, tem que mudar tudo. Sim, tem que mudar tudo. E hoje eu posso dizer que eu passei, né, por todo esse momento do início, que assusta mesmo, e convivo muito bem com a minha menopausa. Às vezes até esqueço que ela existe. A gente vai ter que lidar com ela, não vai ter jeito. Você falou que você entrou com 45, né? Sim. Você sabe que... Vamos falar primeiro o que é a menopausa, né? Tem muita gente que fala menopausa. O que é menopausa, né? Antigamente falava que mulher que entra na menopausa, ela tá velha. Acabou. Tchau. Não serve pra mais nada, avó, né? Agora é vó, tá na menopausa, não vai mais namorar, né? Acabou a vida sexual, não pode ser pra dançar. E a gente sabe que isso não é isso que acontece, né? Voltando ali na questão da idade, você falou que ficou com 45, né? Entrou na menopausa com 45 anos. Existe, assim, um período de 45 até os 50 anos, a gente chama de climatério, né? Que todo mundo fala, que é a perimenopausa, né? Onde já começa a aparecer alguns sintomas relacionados a tudo que acontece no nosso corpo, né? Para dizer que você teve uma menopausa
precoce, que eu acredito que um médico vai poder falar melhor do que eu, né? Mas quando a gente fala assim de menopausa precoce, alguns estudos mostram 45, outras pessoas 40 anos de idade, abaixo dessa idade, né? Que seria a menopausa precoce. E aí, o que é essa menopausa? Quando você tem um encerramento da função ovariana, né? O nosso ovário, ele não produz mais os oócitos, né? De maneira natural. Né, de maneira que não seja estimulado com algum remédio ou com alguma cirurgia, enfim, né, de maneira que o nosso corpo para naturalmente, né? E tem fatores que levam a isso, né? Não é simplesmente vai acontecer. Por exemplo, genética tem muito a ver. Então, assim, a gente tem que olhar para nossa mãe, tem que olhar para nossa avó. Com certeza. Né? Minha mãe ficou na menopausa só com 52 anos. Então, você tem uma predisposição que é de 85% aproximadamente de ficar nessa mesma idade, entrar na menopausa, né? Mas tem fator externo também. Por exemplo, tabagismo, né? O estresse ambiental pode fazer com que essa mulher entre na menopausa de maneira... Não digo precoce, mas antes do tempo que seria um tempo normal, fisiológico, né? E o próprio alimentação também. Então, quando a gente fala de uma mulher que é desnutrida, que não se alimenta bem, né? Seja por alimentação, ou, enfim, por macronutrientes, por micronutrientes, uma mulher que não tem uma alimentação adequada, ela está desnutrida, ela pode, sim, adiantar esse processo, vamos dizer assim. E tem também o lado da medicina, que a gente não vai nem entrar nesse mérito agora, mas assim, eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 16 anos, eu tenho 2 filhos, então 10 anos depois eu tive minha segunda filha, com 40 anos eu fiz a esterectomia. Então, na verdade, a retirada do útero, né? A retirada do útero. Eu mantive os ovários, mas eu retirei o útero. Sim, uma coisa, você vai perguntar para o ginecologista, uma coisa não está ligada com a outra, mas eu acho que, de modo geral, sim, né? Então, se você menstruou muito cedo ou não, o fato de eu ter tido filho muito cedo, o fato de ter feito a retirada do útero, então, quer dizer... Eu acho que é um conjunto, né, de coisas, de fatores que pode ser que tenha sido... Se a gente pensar na fisiologia da mulher, quando a mulher entra na menarca, lá, que é a primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca, a gente já está com uma quantidade exata de oócitos, né, que a gente vai liberar todo mês pelo ovário, né? E cada mulher tem uma quantidade, então isso já está meio que pré-estabelecido quando que você vai entrar, né? Acontece muito isso. E aí o que acontece você falou uma coisa e eu queria pegar o gancho, agora eu lembrei. Eu, por exemplo, né? Eu estou no climatério, já estou fazendo minha reposição hormonal, a gente vai chegar nesse assunto depois, mais lá para o final. Mas um estímulo medicamentoso, eu acredito, e conversei com a minha ginecologista, e ela me confirmou isso, que isso é fisiologia. A partir do momento que você tem, né, uma quantidade exata de ócitos, né, que o teu ovário vai liberar. Se você faz um tratamento como eu fiz, por exemplo, para engravidar, que foi por muito tempo, por muitos meses, eu acho que até perdi a conta, acho que mais de ano, tomando muito hormônio, estimulando meu ovário muito a produzir vários ócitos, né, para a gente conseguir uma quantidade boa para fazer uma fertilização in vitro. Eu estimulei demais o meu ovário. Então, é de maneira automática que a gente pensa, bom, se a quantidade, eu estou adiantando, né, que essa quantidade de óvulos seja expelida, eu vou entrar mais cedo na menopausa. E que foi o que aconteceu comigo. Eu ainda não estou, mas todos os sintomas... Você vê quantos fatores? Uma que tentou... Isso. Aumentar. Eu que fui mãe 2 vezes, né, muito jovem, até a minha ginecologista fala, foram 10 anos de diferença entre uma gestação e a outra, e isso é como se você estivesse tendo uma primeira gestação, 10 anos depois, né? Então, no meu caso, eu tive 2 gestações lá, você teve todo o tratamento para, né, para tentar engravidar. Você sabe que eu ainda não sei quando eu entrei. Eu sei que eu estou nela. Né? E já passou os 12 meses? Você tem esses 12 meses sem menstruação? Agora que eu vou te falar. Eu uso desde... Já vai fazer 15 anos que eu uso um contraceptivo chamado Mirena, que ele camufla um pouco os sintomas da menopausa. Palavras da minha ginecologista também. Tá certo. Ela falou, não, tira, ainda estou com um, provavelmente vai ser o meu último, que durava acho que 5 anos, agora dura 8.
Aumentou. Agora duram 8, aumentou. Eu nunca usei, Miriam. Pra mim, foi maravilhoso, me sinto muito bem, até porque eu sou do esporte, da dança, do exercício físico, eu não quero nada de, entendeu? Então, 320, Gil. Você não menstrua, então eu não menstruo há anos. Que maravilha. Eu nem tive esse alerta, porque eu já não menstruava. Então, imagina, eu gostava de menstruar? Com 40, nunca me incomodei. Pra mim, nunca foi um problema menstruar. Eu ficava doente menstruar. Pra mim, nunca foi um problema. Era uma coisa normal. O problema era não menstruar, porque aí eu morri de medo. Ai, meu Deus. Tô grávida. E aí, né? Então foi. Mas assim, eu não tive esses sinais. Eu não tive o sinal da menstruação. Eu comecei a sentir que eu estava no climatério depois de 5 anos que eu tirei o útero. E aí comecei com fogacho, comecei com sintomas. E aí que eu, né? Porque eu não tinha mais como saber. Né? No começo você ainda controla, mas depois acabou. Sim, é verdade. O meu momento eu vou fazer 53 e claro que eu já tô. Mas eu não acho que o que eu sinto é só pela menopausa, porque eu também venho das minhas cirurgias, né? Que eu fiz algumas cirurgias ortopédicas e tal. Então, como eu tomei muito remédio inflamatório, essas coisas, eu acho que deu uma bagunçada aí, né? Então, tipo assim, engordei um pouco. Fatores externos. Tive muito estresse por causa disso, muita dor, convivi com muita dor. Então, isso me camuflou um pouco. É como se eu tivesse jogado um pouco a menopausa de escanteio. Vou pensar isso agora. Mas ela... Não era o foco, né? Fogacho é uma coisa que eu tenho muito pouco. Ainda tem? Você sente às vezes? Muito pouco. Mas eu tive muito pouco. Mas muito pouco. Assim, pra mim foi o maior... Chega a ser raro pra mim. Sabe que o fogacho é um dos primeiros, pra né? Mim foi o gente, eu conheço mulher que fala comigo, eu falo, amor, o que é isso aqui? Escorrendo. E não é, eu falo que não é um calor que nem a gente sente que é verão. Não, é uma coisa de dentro. É uma chama, né? Assim, queima. Eu chegava a escorrer nos braços. Jura? Eu escorria. Eu falava, meu Deus, eu tô ensopada. Eu ficava ensopada. Aí eu saí correndo, né? Falei, não tem condição. E aí na madrugada, provavelmente. Eu só tenho madrugada quando eu tenho também. Trabalho sono. Madrugada, e por incrível que pareça, mais até no inverno do que no verão. É muito louco isso. É que teu corpo tá quentinho. Ali, né? Você está aumentando. Falando nisso, só para pegar essa questão de como é que o médico vai diagnosticar, né, uma mulher menopausada, a gente tem exame bioquímico também, né? É verdade. A gente pode fazer exame de sangue. Então, lá nos nossos ovários, a gente, quando para de produzir os óvulos, né, de expelir os óvulos, os oócitos, né, que são chamados, a gente diminui drasticamente, né, com o tempo, não é simplesmente de uma hora para outra, mas vem de maneira gradual diminuindo a produção de estrogênio, né, o estrogênio, e também tem estrogênio. O estrogênio, eu falo que o estrogênio, assim, ele é o nosso maestro metabólico quando a gente fala de hormônio, né, então, assim, essa queda de estrogênio, ela não vai dar uma resposta que a gente chama de retroalimentação, ou seja, o teu cérebro, lá no teu hipotálamo, ele precisa entender, tem estrogênio circulante? Não tem estrogênio circulante? Vamos aumentar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né, que é produzido lá no hipotálamo. Então, como não tem estrogênio, o FSH aumenta. E aí tem um outro que chama inibina, que também é produzido lá no ovário, onde a médica vai solicitar para você o FSH, o estrogênio e a inibina. O FSH mais alto, inibina baixa, estrogênio baixo, junta com os sintomas, né? 12 meses sem menstruar, você tá na menopausa. Né? Bum! Coloca bota a bomba. Dorme com esse barulho. Assina o teu diagnóstico de mulher na menopausa, né? E, enfim, aí é buscar o que a gente pode fazer para ajudar. E aí vem a parte também, assim, que eu vejo por mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fiz muita atividade física a vida inteira, até hoje, adoro. E acho que isso também ajudou muito para que eu não tivesse os sintomas, aquela coisa de dores e de muscular. E é super importante também, né? Além da alimentação, que eu acho que é o grande pilar da história ali. Tudo junto, né? E a mobilidade ali, a parte... Porque cai os níveis de estrogênio, né? E as nossas articulações. Agora, falar um pouquinho da mobilidade que eu trabalho. Muita gente acha que a mobilidade é nada, né? É tudo, fiz nada. É só um aquecimentozinho e tal. Não, como parte principal, como
miolo grande, importante do teu treino, da tua atividade física. Tem que ser mobilidade, principalmente pra gente, mulheres na menopausa. Por quê? Porque a gente perde lubrificação nas articulações. Isso. E existe um processo inflamatório muito grande também. Muito grande. Não é uma coisa que eu acho que não. É fato, existe. Então, assim, digo por mim, eu tô na menopausa, agora eu tô. E assim, com tudo que eu já vivi. Gente, se eu não fizesse esse trabalho, eu faço esse esforço, eu faço alongamento, faço tudo, eu dou aula o dia inteiro, tarará, me cuido. Mas a mobilidade de você fazer exercício de articulação é tudo. Porque senão você começa a ter uma rigidez horrível. É o seu esqueleto, né? Exatamente, é esqueleto. As pessoas esquecem disso. A dobradura da janela. Junta, amor. Vai enferrujar. Se você não mexer, vai enferrujar. As pessoas esquecem que a gente não vive só de músculo, de ficar forte, de hipertrofiar. A gente tem que fazer com que as suas juntinhas estejam ali em plenas, lubrificadas, vida. Em movimento. Você não quer fazer tudo, abaixar, fazer tudo. Subir a escada. Até minha mãe, que tem 89 anos, maravilhosa, caminhando pra caramba, Ipanema inteira. Delícia. Então, assim, tem que fazer, não tem outro jeito. Eu quero subir muita escada de avião ainda, por favor. Delícia. Sem escada rolante, por favor. Maravilhosa. Vamos subir pegar a escada. E aí, pegando o gancho da Gil em relação a toda essa parte de mobilidade, né? Falando de estrutura corporal, né? A gente entra na questão dos músculos, né? Dos ossos. Vamos falar de osso primeiro. Sim. O estrogênio, novamente, o nosso grande, né? Maestro, ele tem um papel muito importante na questão óssea, né? Eu acho que muita gente já sabe que a mulher, na menopausa, ela precisa de um cuidado muito especial em relação à osteoporose, osteopenia, né? E por que acontece isso, né? O estrogênio, ele tem uma capacidade de modular o metabolismo do cálcio. O que acontece? Lá no nosso osso, o osso todo mundo sabe que precisa de cálcio, né? A grande maioria do depósito de cálcio no nosso corpo está lá nos ossos. E o estrogênio é um grande modulador disso. E o que ele faz? Ele estimula algumas células que chamamos de osteoblastos, para falar bonito. O osteoblasto, ele tem a função, uma verdadeira aula. Ele tem a função de colocar cálcio para dentro do osso. Então, o estrogênio dá esse empurrãozinho. E aí tem o menininho, que é o osteoclasto, ele faz o contrário. Ele vai lá e tira cálcio do osso para jogar na corrente sanguínea. E o estrogênio tem o papel de inibir esse carinha. Então, ele manda o cara botar cálcio e segura o outro que está tirando. Entrou na menopausa, saiu o estrogênio. O que vai acontecer? A gente não vai conseguir colocar cálcio para dentro do osso e a gente não vai conseguir impedir desse cálcio sair do osso. E é onde a gente tem que ter um cuidado bem importante com essa mulher, em relação à parte óssea. E aí, não tem remédio, gente. Nutrição. É cuidado que essa mulher está consumindo. Hoje em dia, todo mundo corta leite, né? Porque o leite é inflamatório, né? Porque o leite vai matar todo mundo, né? Mas aí tá fumando um vapezinho, né? Tá tomando leite, né? É aquela história. Então, assim, a nutrição, ela entra muito forte nessa questão em relação à osteoporose, né? Eu pego mulheres no meu consultório, novas ainda, que não entraram na menopausa e já aparece. A osteoporose. Não osteoporose, mas um quadro de osteopenia. De osteopenia, porque você faz o exame de densiometria óssea e já aparece um quadro de osteopenia. Porque cortou cálcio da vida, não come o vegetal escuro, que é fonte de cálcio. E como é importante esses check-ups, né? Como é importante a gente olhar para tudo isso antes da bomba explodir. Exatamente. É muito importante. É a preparação, é a organização, é você ver antes, é você planejar, é você, né? Você sabe tomar conhecimento, como tudo, né? Entrar na menopausa com massa muscular. Né? Porque se você não tem massa muscular para sustentar esse corpo que vai ficar frágil, né? É para você ter mobilidade para poder fazer as coisas. Você vai estar mais cansada, né? Porque o estrogênio também tem esse papel. Você não vai dormir bem. A gente está falando só de estrogênio. A gente tem a questão da progesterona também, que a gente não pode esquecer da progesterona. Ela é um modulador também do nosso sistema nervoso central. Ali a gente tem neurotransmissores como o GABA, tem a serotonina, que é bem conhecida, todo mundo já ouviu falar de serotonina, né? Que são neurotransmissores que causam o bem-estar, né? A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. E da serotonina, a gente produz o quê? Melatonina. Então, a gente não tem progesterona e estrogênio junto. Então, a gente não produz serotonina, a gente fica com raiva, a gente fica deprimida. Né? A gente não dorme bem, porque aí não tem melatonina.
Aí tem calorão. Como é que essa mulher fica durante o dia? Péssimo. Querendo matar alguém. Não faz exercício, não faz mobilidade. Né? Então, a gente tem que cuidar da higiene do sono dessa mulher também. Como é que tá a higiene do sono, né? A gente tá muito aqui, ó, o tempo todo, né? Vai dormir com o telefone grudado. Aí se alimenta mal. Porque aí já tá ali com raiva, já vai lá, abre a geladeira e come qualquer coisa. Tá cansado, de mau humor. Enfim, pelo amor de Deus, faça uma reposição hormonal. Isso aí já é uma questão do médico. É uma questão que cada um sabe o seu, mas assim, eu vou falar que, para mim, a reposição... Eu super indico reposição hormonal. Infelizmente, tem pessoas, inclusive, que não podem fazer, né? Obviamente, a gente tem... Isso é muito individual. Tem que cuidar, é muito individual. Mas, assim, para mim foi excelente. Eu não vivo sem, pelo menos por enquanto, tá me fazendo um bem enorme. E atividade física e alimentação. Porque o exercício físico, ele tem esse poder também. Nossa, a gente tem a gente pode chamar de hormônio, que chama irisina. O nosso músculo produz irisina. E o irisina, ele nos traz bem-estar. Né? Então, é juntar... É o estilo de vida, né? O tal do MEV que fala hoje. Todo mundo adora colocar uma abreviação. É o mudança do estilo de vida. É o MEV. A gente deve dar o estilo disso. Gostou do MEV? Eu também adorei. Adoro falar MEV. Mudança no estilo de vida. Aí a pessoa fica perguntando, o que é MEV? Aí você fala assim, sabe? Você falou dos calorões e eu me lembrei de uma coisa agora. E realmente, o calorão, ele acontece mais no inverno. É muito louco, né? Mas você sabe por quê? O estrogênio, ele regula também lá no nosso hipotálamo. É como se fosse um termômetro. E aí, quando que ele vai... É como se fosse ele botasse... Aumentasse o fogão ali, deixasse mais quente a chama, quando está mais quente. Então, você está lá na coberta, quentinha, né? Teu corpo está numa temperatura maior, porque você está te protegendo do frio. O calorão vai vir. Sim. Não tem como não vir, porque está desregulado o nosso reloginho central ali. Literalmente desregula tudo. Tudo. Aumenta a chama de um lugar, diminui a chama de outro, e assim vai. Paciência. E aí é por aí o caminho. Tem algumas questões também que não são... Vamos dizer assim, são vistas, né? Porque assim, o calorão, a gente sente o calorão. Vamos dizer assim, são sintomas mais silenciosos. Por exemplo, osteoporose, ela é bem silenciosa, né? Se a gente não faz exame, a gente não tem como saber se a gente está com osteopenia, né? Ou encaminhando ali para uma osteoporose. A gente estava falando sobre microbiota aqui antes de começar a gravar, né? Falando vai ser o próximo intestino. Nosso próximo assunto sobre intestino, cocô, né? Próximo pode convidar, vai ser cocô. Vamos falar de microbiota intestinal. E falando de microbiota intestinal, que é a nossa antiga flora intestinal, né? Que todo mundo fala, minha flora intestinal, a gente chama hoje de microbiota intestinal. E lá a gente tem bactérias, né? Vulgarmente chamadas de bactérias do bem e bactérias do mal, né? Para todo mundo entender. Então, o que acontece? Essas bactérias, ela têm poder também de modular o estrogênio. Porque o estrogênio, ele antes de ser expelido pelo corpo, ele passa lá pelo fígado. O fígado faz uma conjugação, ele pega esse estrogênio e gruda numa molécula para poder sair no nosso cocô, né? Ou no xixi. E o que acontece? Quando passa pelo intestino, a nossa microbiota intestinal, se você está num processo que a gente chama de disbiose intestinal, ou seja, que é um desbalanço, desequilíbrio entre essas bactérias boas e ruins, porque as ruins, como são chamadas, elas precisam estar ali, elas vivem em simbiose, está tudo bem, todo mundo convive muito bem. A partir do momento que você tem um desequilíbrio, você tem mais essas bactérias que são oportunistas, essas bactérias, elas produzem uma enzima, que não me peça para falar o nome, que é bem difícil. Vai falar, Dani. Fala. Beta-glucuronidase. Aí, ó. Falei. Repete. Beta-glucuronidase. Falei. E essa enzima é danada. O que ela faz? Ela desconjuga o estrogênio. E a gente tem uma reabsorção do estrogênio. Então, o que acontece? Uma mulher que tem predisposição genética, por exemplo, a ter uma doença, que é estrogênio dependente, por exemplo. Estrogênio dependente. Câncer de mama é estrogênio dependente. Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Estrogênio dependente. A endometriose, ela também é estrogênio dependente.
Então, imagina, né, uma mulher que já tem essa tendência, né? Sim. E aí tem uma desbiose, não se alimenta bem, né? Aí ela aumenta a possibilidade disso acontecer. Por isso que a gente vê, desculpa te interromper, Dani, a gente vê às vezes, assim, mulheres que você acompanhou a vida toda, conhecidas, amigas, sei lá, levar uma vida, né, assim, nossa, linda, maravilhosa. De repente você encontra fulana. Fala, nossa! O que aconteceu? Um caminhão passou pela vida da pessoa. Tipo assim, você vê que a pessoa desabou. E aí, eu acho assim, desculpa agora falar dos homens, tá, queridos? Mas, gente, simplesmente acham que é frescura, que sabe, que você... Ai, você tá estressado, você tá chato. É real isso. É por isso que a gente está falando aqui. Eu acho que a gente tem que abrir. Tem que abrir, tem que fazer falar mais sobre o assunto, e os homens precisam ouvir o que acontece com a gente, entender que é um processo fisiológico. Os homens têm a menopausa, não sei se andropausa. Eles vivem andropausa. Pode ser, nasceram com. Acho que os homens vivem andropausa. Porque fica uma coisa meio insensível da parte deles, assim, sem querer ficar agora mudando o nosso tema, mas acho que tá dentro, né? Assim, fica uma coisa meio, né? Você tá num momento delicado, né? Imagina uma mulher assim, com o perfil que a Dani acabou de falar, que já tem outros, porque eu não tenho, graças a Deus, nada. Ninguém aqui tem. Mas imagina se você já tem outros problemas que você traz, ainda tá na menopausa, ainda tem que encarar uma carinha de um companheiro, tipo assim, sabe? Uma coisa assim. Você tipo... sabe que você me falou isso agora, eu me lembrei, desculpa te interromper também, Gil, a primeira vez que eu fui a ginecologista para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu sabia que estava alguma coisa errada, né? E a gente começou a conversar sobre menopausa e ela me trouxe um dado que eu fiquei um pouco assustada. Mulheres, ela tem paciente, ela não falou mulheres, ela falou, eu tenho paciente que tentou se matar. Do quadro deprimido que estava. E ela falou, Dani, isso é o mais grave que eu tenho, mas eu tenho algumas pacientes que chegam a se separar nessa época, nessa fase da vida. Quando eu falei dessa mulher, eu lembrei de uma. Por falta de compreensão, às vezes, do companheiro, ou por falta de buscas, que essa mulher não acha que aquilo é normal, ela acha, é louca, né? Ela é estressada. É a mulher que tem TPM, porque tem gente que tem TPM pesada, a menopausa, né? Gigante. Já é um aviso, um alerta para dizer que não sei se tem a ver, mas assim, será que a sua pode ser que tenha. Se só TPM, porque pode ser uma pessoa que intensifica, que seja... Olha, a minha TPM foi... Pode ser que a menopausa também vai ser. A questão da TPM, ela vem também ali, tem a ver com estrogênio, né? Nossa, gente. Com os hormônios, com os nossos hormônios, né? E aí, com essa queda... A gente tem uma falta de serotonina, como eu falei para vocês, né? E aí tudo, claro, vai depender também da produção de serotonina de cada mulher, né? E às vezes você não está, por exemplo, comendo fontes de triptofano, que é um aminoácido que vai produzir serotonina, né? Que vai produzir a melatonina. Então tem que olhar como é que onde essa mulher está envolvida, né? Outra coisa que também tem muito a ver é a questão da obesidade, né? O excesso de peso, a gente vê hoje quase, eu não tenho um dado aqui, eu não trouxe isso, mas praticamente 50% da população brasileira está acima do peso. A gente tem muita gente com obesidade e o tecido adiposo, isso tanto na mulher quanto no homem, tá? A gordura, a célula de gordura, vamos falar de enzima de novo? Essa é mais fácil de falar o nome. O tecido adiposo, ele produz uma enzima que chama aromatase. E o que essa enzima faz? Ela vai pegar a testosterona e vai transformar em estradiol. E aí você pega um homem com obesidade, né? Como é que fica o peito do homem? Ele fica com tetinha, não fica? Né? Ele fica mais afeminado. Afeminado no sentido fisiológico, físico que eu falo, né? Você olha um homem, ele não está produzindo testosterona. Não é que ele não está produzindo. Aí você vai... olha, a testosterona está baixinha. Vamos lá e vamos dar testosterona para esse homem. Não vai. Eu louco para produzir esse negócio. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque se você der uma testo exógena, medicamentosa, o teu corpo vai pegar aquela testo e vai transformar em estradiol. Agora, pega a mulher que está em desbiose, está produzindo, fazendo com o intestino, com que a microbiota aproveite mais o estrogênio. Se essa mulher está num processo de obesidade, pronto.
aí ela tem muito mais conversão dessa testosterona em estradiol. Agora, tu imagina, é o que a gente chama de hipoestrogenismo, porque o estrogênio, ele não precisa, para ser ruim, não é necessariamente a falta de estrogênio. A gente já falou aqui que falta de estrogênio é ruim por diversos fatores. Sim. Agora, esse excesso também é ruim. Também. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio. Um equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Exatamente, como tudo na vida. A busca do equilíbrio. E a prevenção. Eu acho que a prevenção também... Eu brinco que a essa altura do campeonato eu tô procurando um geriatra. Ai, para, você tá maravilhosa. Sim, amiga, porque é a história da prevenção. Não adianta chegar lá no geriatra... Calma. Não tô nada já, entendeu? Calma. O cara, ele consegue cuidar de você antes das coisas acontecerem. E eu tenho visto muita gente indo por esse caminho também, né? Porque... Que bom, né? Então, a gente tá se cuidando. Por isso a expectativa de vida aumenta. Por isso que a gente tá fazendo... Aí você chega lá no geriatra, já tá todo ferrado, agora ele tem que te salvar. E, na verdade, se às vezes você é tarde demais. Às vezes você procurar ele antes, ele vai te dar ele vai falar para você, olha, o que você tem que fazer para chegar na terceira idade, enfim, de um jeito saudável e o meu público, assim, que eu dou aula, seja particular ou em algum lugar que eu dou aula, seja como for, as pessoas estão buscando a saúde muito. Né, eu acho que teve também a questão da pandemia, que todo mundo foi aquele baque enorme, todo mundo se viu ali desprotegido, né? Então as pessoas correram para atividade física, isso foi tudo. Mas eu vejo uma melhora, eu vejo que as coisas estão começando a abrir. E também para essa questão da menopausa, né? Você vê como tá. Né, a quantidade de material que você tem aí para recorrer, para ajudar. É mais um assunto que parou de ser uma coisa muito clichê. E deixou de ser polêmico, clichê, né? As pessoas podem falar mais abertamente. Graças a Deus, eu acho que... é normal, é fisiológico. A gente vê também agora mais coisa que você fica mais acessível na alimentação, né? Sim. Isso aqui é legal, isso aqui não é. Olha, na menopausa, isso aqui você já tem que ingerir mais. Tararara, então... Eu acho que tá me lembrando que, né, a gente tem essa internet hoje em dia que é uma coisa maravilhosa, muito boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Tem muita muita errada, tem muita... E as pessoas... E parece que é muito louco, né? Porque as pessoas absorvem as coisas... A gente escuta, né? Coisas absurdas, a gente fala, mas como assim? Que a pessoa acredita, escuta e leva aquilo... A ferro e fogo. Ao pé da letra. Eu vi isso no tal lugar e é isso. E toma como verdade. E não busca outras fontes, né? Você fala do leite. Quantas pessoas deixaram de tomar leite? A intolerância à lactose virou... Todo mundo tem. Todo mundo tem. A grande maioria tem. Não é que não, assim, não é que... Não, e tudo existe, mas é um equilíbrio, Dani. Isso. Né? Não levar a ferro e fogo. Vai procurar, vai pesquisar. Vai se informar, eu acho. Exatamente. Não acredita em tudo que você vê. Das coisas mais nocivas hoje em dia para o mundo todo é que as pessoas não estão se informando das coisas antes. Você, né, julgar, de você ter a sua opinião, já sai logo. É muito complexa, né? Tá todo mundo ansioso, todo mundo quer uma resposta para já. Isso aqui vai fazer bem, então vou tomar. Isso. Pronto, não interessa quem falou. O cara tem um nome tem um CRM ali, não interessa o que ele faz, ele tem alguns mil seguidores, milhões de seguidores, ele tem o dono da verdade. Exato. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, né? E a nutrição, na verdade, eu acho que para tudo na vida, a nutrição e, de novo, a atividade física, né? A mobilidade, enfim, ela só tem a beneficiar você em tudo na vida, em todos os aspectos, na menopausa, na juventude, na terceira idade, aonde você for, o que você for, o caminho ali, e tem como melhorar tudo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que acabou de passar por um processo, por uma cirurgia grande, e ela teve muitas complicações no pós-cirúrgico, né, com cicatrização e tudo mais. Eu lembrei de uma vez a gente estar conversando sobre essa coisa que não é só, agora ferrou, eu fiz uma cirurgia e me ferrei, aí lógico, você tem lá uma suplementação, manipulados que podem te ajudar e tal, mas tem o antes. Isso, então por isso preparar o teu corpo para cirurgia, porque é uma agressão. A gente revê essa agressão, exatamente, qualquer procedimento. Eu sempre falo, já passei por alguns procedimentos na vida, e eu sempre falo, eu acho que o procedimento em si é muito menos
É muito mais difícil o pós-cirúrgico. Sim. A recuperação é muito mais difícil. É a hora que você tem mais que tomar cuidado. Com certeza. Mas o antes também, né? O pré. O pré é você preparando o seu corpo para receber tudo aquilo que vai vir pela frente, né? Enfim, então... Aquilo que vai trazer pro A nutricionista corpo, né? Não é só ir lá, quero fazer uma dieta. Emagrecer. E para a nutricionista deve ser um desafio enorme, deve ser muito mais legal receber pacientes. Lógico, deve ser muito bom receber pacientes com a meta de querer emagrecer ou querer engordar, enfim, ganhar massa, perder massa, mas também deve ser muito legal pegar esse outro, faço, né, esse outro caminho, né? De tipo, vai acontecer isso na minha vida, qualquer mudança na vida. A prevenção. De novo, prevenção. Muito legal. A minha nutrição é uma nutrição preventiva, a minha, né? Eu falo a minha porque é o jeito que eu trabalho. Eu trabalho com nutrição funcional, é uma nutrição integrada, né? Então a gente olha o ser humano, a gente não olha aquele problema que ele está trazendo naquele momento, né? Sim. E isso é muito gostoso de trabalhar, porque você vê resultados no metabolismo da pessoa, né? A pessoa vai lá para emagrecer e ela sai, eu tô dormindo melhor, né? Meu cabelo parou de cair. A resposta deve ser muito boa, assim como na tua aula. Que extremamente gratificante. Nas suas aulas, eu comecei a trabalhar a melhora das pessoas. Eu comecei a trabalhar, né? Que deve ser assim. Eu comecei a trabalhar com idoso e era uma coisa que eu não tinha muito assim no perfil das minhas aulas, assim. Algum ali, outro ali, mas aí eu comecei a atender, tipo, particular. E é tão maravilhoso. Você vê a pessoa se cuidando mais do que nunca, porque não é que ela tá no final da vida, mas ela já tá numa caminhada ali, né? Mais delicada, mais atenciosa, mais cuidadosa. Então, tá mais lá do que pra cá, né, amor? Tá mais pra lá do que pra cá. A gente tem que... Vamos falar a verdade? Falta só 10 minutos. Eu falo que tá no terceiro tercio. Já tá cruzando, eu vou esperando. Mas, assim, é muito legal ver isso, né? Que a pessoa precisa desse combo, né? Nutrição, atividade física. E ver a pessoa bem, ainda, né? Assim, podendo fazer tudo. Né? Assim, restrição junto, né? Porque ela investe, ela vai... Por onde ela começar, seja pela atividade física ou seja pela nutrição. Vamos falar desses dois assuntos, porque assim, por onde ela começar, um vai puxar o outro. Sim, então, se ela vai, a Dani vai falar para ela fazer atividade física, e se ela for na Gil, Gil vai falar para ela ir para a nutrição. Né? E acho que é, de novo, um conjunto, é muito uma prevenção. E aí entra não só, aí já aumentando até essa equipe, vamos dizer assim, né? Eu tenho um paciente que estava indo na endócrino, né? Tá com medicação, uma paciente, né, com obesidade grau 2, enfim, é uma paciente que precisa realmente o uso das canetinhas, e aí ela me procurou, maravilhosa, para alimentação, pegou um personal, e foi uma paciente que sentou na minha mesa, e ela começou a chorar, ela não conseguiu falar. E, enfim, durante a consulta a gente foi conversando, até eu achar uma brecha e falar para ela, você está fazendo tudo perfeito, está faltando um profissional, um psicólogo, um terapeuta, né? Então, a gente tem que entender que a gente, às vezes, precisa também desse profissional que não está aqui, já podemos chamar um para um próximo, olha né? Aí, ó, podemos chamar um terapeuta. Vanessa, e aí eu tô aqui com a minha colinha e tem uma coisa que eu quero falar que é uma coisa que me trazem muito, muito no consultório. Mesmo antes da pessoa me falar assim, eu tô, sem eu saber se tá no climatério, se não tá, a pessoa fala assim, o que tá acontecendo com a minha barriga? Que a gordura vem tudo pra cá. Meu pai, agora começou uma parte nervosa. Não aconteceu. Olha, corta. Com vocês? Pode cortar? Gente. A gente tá lá bonitinha, malhando tudo, faz dieta. Do nada parece que a célula de gordura ela ganha um GPS e ela vai parar lá na barriga. Ela só quer se estacionar ali. Impressionante. Culpa de quem? Não, né? O estrogênio. Cadê ele pra gente falar com ele agora? É o estrogênio. Eu te amo e te odeio. Sabe o que o estrogênio faz? Como tem lá em relação ao cálcio, o estrogênio ele também tem esse poder sobre a gente, do nosso formato do corpo. A mulher, antes da menopausa, ela tem mais gordura. Gente, eu mudei quadril. Completamente. Não é mais quadril. Eu nem comprei coxa. Glúteo femoral, que a gente chama, né? O glúteo femoral é onde a gente tem aquela gordurinha. Mudou. E a barriga não, né? Tá ali, bonitinha. Essa trincada, mas tá ali, não tem excesso, tá né? Não tem pochete. Conta. E por que acontece isso, né? Falando do estrogênio novamente. A gente tem receptores pelo corpo todo, lógico, mas esses receptores que a gente tem nessa região abdominal, o estrogênio, ele
quando se liga a esses receptores, ele estimula a quebra de gordura, né? Ou seja, a gordura que está indo para lá, ele fala assim, aqui tu não vai ficar, sai daí. E ele estimula o acúmulo de gordura nessa região que é mais comum nas mulheres, né? Que é o glúteo temporal. Ele faz isso. Então, ele direciona. Ele fala assim, ó, é aqui que você vai ficar e aqui você não fica. Já entenderam, eu vou ligar para ele agora, alô? Liga. Você pode voltar aqui, gente, querido. O estrogênio, ou para reposição, né, amor? Volta, então. Mas tem alimentação que nossa, você pode ficar nervosa fazer reposição. Tem. As farmácias estão abertas de manipulação hoje, porque eu tô com a receita. Liga para aquela farmácia do Campestre. Gente, mas por isso que a gente precisa falar disso, para a gente entender por que está acontecendo isso. Por que eu estou Você sabe que eu nunca tinha me alimento bem. Foi uma das coisas que... Não, eu sabia, mas tecnicamente, dissecando assim... A fisiologia. A fisiologia do problema, né? E aí, o que acontece? A gente diminui a produção de estrogênio e, devagarzinho, essa gordura começa a se acumular ali. Haja vácuo. Aí, se você não tá com a Dani, nutre, não tá com a Gil... Aí você vai acumular. E é onde a mulher, mais do que nunca, foi o que você falou, tem que se prevenir, tem que entrar nessa fase, já fazendo uma musculação, já fazendo uma mobilidade, já fazendo um treinamento aeróbico. A prevenção para quando chegar lá na hora já composição corporal, ok. Porque se você chegar lá na menopausa, sedentário, sem fazer exercício físico, você vai ter um acúmulo muito maior dessa gordura. E é uma gordura que aí a gente não está nem falando de questão estética, tá? A gente está falando aí de uma questão de saúde. Porque essa gordura que fica nessa região é a gordura visceral. É perigosíssima. E é uma gordura pró-inflamatória. E aí o que acontece? A gente tem vários... os sintomas silenciosos que a gente estava falando. Você vai fazer um perfil lipídico de uma mulher que está na menopausa, ela tem uma diminuição do HDL, que é o colesterol bom. Sim. O LDL sobe, que é o colesterol ruim, né? A gente tem pelo estrogênio também, pela falta da ação do estrogênio, a gente tem uma artéria que ela fica mais rígida. Porque nossas artérias, elas são molinhas, né? Depois ela fica nervosa. Para funcionar o sangue. Acontece. Não, claro, gente, não são todos os sintomas que vai acontecer. Sim, claro. Isso é bom ficar claro, né? Algumas mulheres não têm. É tiroide, é isso e aquilo. Eu conheço mulheres que não têm sintomas de menopausa. Só que a gente precisa falar de todos, né? Porque às vezes você tem um ou dois, ou tem todos, ou nenhum, né? Pra ver que se vem mais coisa por aí. Mas essas mudanças fisiológicas acontecem. É natural do corpo. Então não tem como dizer assim, ó, eu não vou passar pela menopausa. Vai. Vai. Alguma coisa vai sentir. Então, assim, a gente tem que cuidar dessa mulher. De novo, alimentação. Agora, aí a gente volta na questão. Claro, aí tem estatina, vai tomar estatina? Não sei. Agora uma pergunta, Você não consegue prevenir isso com uma alimentação? Já cuidar desse colesterol aí, né? Trazer. A minha pergunta é: você acha que uma mulher assim que tá nesse estado assim, tipo, crítico, se sentindo horrorosa, estressada, com a alimentação horrível, você acha que ela repondo? Você acha que ela falando da reposição, tá? Que eu acho que a atividade física e a alimentação é básico. Mas você acha que com a reposição hormonal dentro, né, de um perfil ali da idade dela, lógico, com a vida dela, ela volta a ter um corpo mais bacana, que ela vai gostar? Volta. Pelo amor de Deus, fala que sim. Gente, ó, o que a gente precisa entender? Vamos voltar no MEV? Vamos. Sem MEV, não tem remédio no mundo que vai fazer você ficar bem. Mudança do estilo de vida. Não adianta uma coisa. Não adianta. Se você tomar canetinha e não fazer dieta, se você fazer reposição hormonal, não fazer exercício físico e dieta, não tem milagre. Tá tudo junto. Mas se a pessoa tá nesse combo, se ela tá no combo, você acha que ela vai sair dessa? Tem exemplo. Eu não posso falar de reposição. Eu tô falando isso, meninas? Como profissional, eu posso falar por mim, porque como eu já estou fazendo reposição hormonal, mesmo no climatério, porque os meus exames já mostraram uma queda, né? Enfim, e eu senti sintomas, a gente já está prevenindo, né? Com a minha médica, a gente sentou. Mas o MEV... Eu quero dar confiança para as pessoas que vão ver isso aqui. Mas o MEV, ó... que você passa disso. Ó, eu tenho lá, vamos falar assim, rápido, eu faço tudo bonitinho. O MEV, tudo certinho lá. Oi, MEV, tudo bem? O EV é o estilo de vida. Alimentação, tudo certinho, reposição hormonal, porque eu posso fazer, porque o meu médico me indicou e tá tudo certo.
Aí agora eu fiz uma viagem longa e eu continuei fazendo atividade física, continuei fazendo uma reposição hormonal, mas aí meio que descambou o lado da alimentação. Aí assim, você engordou? Engordei. Óbvio que eu engordei, né? Eu fiquei quase um ano aí viajando. Para outro país, enfim. Aí muda tudo, engordei, mas não só eu engordei, porque aí vem a história do inflamado. Sim. Mais do que eu engordei, eu senti essa inflamação. Eu senti essa diferença. Porque emagrecer é muito fácil. Eu voltei, faz aí 1 mês e pouco que eu voltei, já estou emagrecendo, tá tudo certo, mas o inflamado, eu acho que é a parte mais difícil, que parece que é uma limpeza. Que você tem que fazer, mas aí, no meu caso, vai ter que ser alimentação. Porque o resto eu continuei igual. Porque você mudou o ambiente. A atividade física. Vamos lá. Primeiro, você mudou o ambiente, tá? O teu corpo vive hoje num ecossistema que o nosso... Tem a nossa microbiota e você vive num microbioma. Tá cheio de bactérias por aqui, a gente não tá vendo, né? Tem bactéria do teu cachorro, tem a bactéria das pessoas que moram com você, cada um tem a sua microbiota, como se fosse uma identidade, né? E o que acontece? Você saiu daqui, que tem um microbioma que da minha casa é diferente do seu, né? E existe um padrão, querendo ou não, e você saiu daqui e foi para o outro lado do mundo. Você imagina o quanto é diferente aquele microbioma, né? Porque a alimentação é diferente, o estilo de vida lá é diferente, tudo você diferente. Está exposto a tudo diferente. E aí, o que acontece? Esse microbioma vai afetar a tua microbiota. Então, a tua microbiota intestinal, ela precisa se adaptar àquilo ali que está acontecendo, né? E até se adaptar demora. É o que a gente chama de desbiose do viajante. Porque a desbiose não tem só... eu acho chique isso. Você é chique, amor. Eu quero continuar Vamos ter muitas desbioses. Você tira tudo que você falou e só fala isso. Desbiose do viajante. Eu tô com desbiose do viajante. Tanto que uma das estratégias que eu uso quando eu viajo, eu levo probiótico. Você me aconselhou e eu tomei. Você tomou? Então assim, sempre um probiótico. Mas não faz milagre, né, amor? Não vai fazer milagre, mas vai ajudar ali num sintoma diferente que você tá sentindo. Talvez uma diarreia por algum alimento que você comeu ali que te fez mal, é bom ter para repor, né? Enzima digestiva, eu gosto de trabalhar com enzima digestiva, porque às vezes é um alimento também que o teu corpo não está acostumado. E aí tem a volta. Aí tem a volta. Como eu fiquei, no caso, muito tempo, porque eu sou chique. Não vou pra passar eu fiquei muito tempo. Aí acho que provavelmente quando o teu corpo já está se acostumando com aquilo, você fez a troca. Aí toca começar tudo de novo. Você dá um susto nas bactérias, fala, filha, tá na hora de mudar. Aí volta tudo, vamos de novo lá para aquela. Aí estamos aqui. E aí esculhamba tudo. Eu tava falando. Você tem horário para essa semana, amor? Sua agenda tá ok? Precisamos. Pra você eu tenho, amor. A gente dá um jeito. Eu tava falando dessa coisa do combo pra Dani. Se adianta, por quê? Porque muitas mulheres entram em desespero, né, gente? Porque é alimentação, é atividade. Então, sim, mulheres, tem como melhorar e passar por isso. Eu entro, sabe? Tem. Eu acho que antes de decidir se você quer ou não fazer reposição hormonal, entrando na questão da reposição hormonal, tem que procurar um especialista. A tua ginecologista de confiança. Vai, senta. Ela vai te explicar tudo o que está acontecendo no teu corpo, o que vai acontecer se você fizer reposição hormonal. E aí vai uma decisão que vocês duas vão tomar juntas, né? Não é uma coisa... eu não quero reposição hormonal e pronto, né? As pessoas às vezes têm isso, existe até um certo preconceito em relação a isso. Eu tenho muitas amigas que não fazem reposição hormonal. Muitas amigas. Mas talvez seja por falta de informação também, né? Que fazem. Eu tenho a história da reposição hormonal, não sei se fala assim, reposição hormonal natural, ao invés de ser hormonal. É bioidêntico que a gente chama, né? É o bioidêntico. Vai por outros caminhos e que tem pessoas que se adaptam e que convivem com isso. Tem gente que, eu já passei pela menopausa, foi horrível, mas agora já tá tudo bem. E passou e não tomou nada. Eu acho que envelhece, eu acho que tem muitos pontos negativos. Eu acho que fazer a reposição hormonal tem pontos mais positivos,
do que negativos, mas aí é de pessoa por pessoa. Isso, é muito individual. Mas eu acho que tem muita coisa, né? Porque se eu sou uma paciente que chega lá no teu consultório e fala assim, eu estou na menopausa, já fui no médico, e eu não posso fazer reposição hormonal ou não quero fazer reposição hormonal, eu preciso da tua ajuda para melhorar esse momento da minha vida. E você vai trazer várias opções. A gente tem alimentos, a gente tem fitoterápicos, a gente tem chá. Dani me receita uns fitoterápicos tem suplementação, não sei se entra ali. Suplementação tem muita coisa hoje em dia, né? Onde é que ela vai entrar? Primeiro, assim, a gente tem que a gente conversou ontem, né? Cuidar do beabá, né? Vamos começar. Como é que tá a tua alimentação, né? Não adianta eu querer te encher de suplemento, de chazinho. E como é que tá a tua alimentação? Come fruta, come vegetal, né? Come arroz. Toma água. E toma água, que é o Toma básico, água. né? Vamos começar pelo básico, vamos ajustar a alimentação dessa mulher. Hoje a gente fala de uma... quando a gente fala, que dieta que eu faço? O povo adora dar nome para dieta, né? Então, assim, eu falei, é a dieta da Paty, é a dieta da Gil, cada um tem a sua dieta. Mas, se for para a gente buscar um padrão de dieta, hoje a gente tem muitos estudos sobre a dieta do padrão mediterrâneo, né, que é baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, né? A dieta ainda mostra na piramidezinha ali uma tacinha de vinho, mas eu não libero, eu não coloco, porque as minhas pacientes não são educadas, elas não conseguem tomar só uma taça. Vinho é bom, gente, é bom, faz bem, mas eu não prescrevo. Mas, enfim. Então, assim, buscar esse estilo de vida na alimentação, né? Tá fazendo exercício físico? Outra coisa, massa muscular, tá? Eu sou chata com todos os meus pacientes, seja homem ou seja mulher, em relação à massa muscular. Independente se está na menopausa ou não. A gente... massa muscular. Ela que vai te segurar, filho. É poupança pra vida. Poupança. Vai depositando lá. O tal do nome CDI, né? Acho que dá mais, né? CDI é o que dá mais. A massa muscular é o CDI do seu corpo. Na minha época tinha RDB, CDB. Tigrinho. Isso. Então, assim, a massa muscular, ela é extremamente importante. Então, a gente já tem que começar a fazer essa nossa poupança desde antes. Primeiro, para quando entra na menopausa, tá com prevenção. E aí, nada é para ontem, né? Não adianta só fazer exercício físico também, ir lá para academia, pegar um monte de peso e achar que vai ganhar massa muscular. Porque se tu não come proteína suficiente, eu sou a chata da proteína. Eu também. Tá? Eu sou chata com proteína. Tem que comer proteína de manhã, tem que comer no almoço, tem que comer no jantar e, se possível, ainda fazer 2 refeições intermediárias com proteína. Ela sustenta o resto da fome, né? A proteína também, ela trabalha na questão da saciedade, que aí a gente já pode pegar o gancho em relação, por exemplo, à falta de estrogênio, a gente tem mais fome. Porque o estrogênio também regula lá no nosso cérebro a questão da fome. Foi o que a gente falou, a pessoa começa falta dele, vai lá para a geladeira, come qualquer coisa e vai. Exatamente. Aí você já tem na outra, né? Você já tem um acúmulo de gordura visceral. Você já está com HDL ruim, LDL ruim, você tem mais fome. Como é que a gente vai segurar essa mulher? Deprimida, com fome descontrolada, com excesso de gordura, sedentária. Amarra. Tadinha. Trata essa mulher, né? Leva no vai ser cancelado. Bom o marido tá junto e entender o que está acontecendo, né? A amiga falar, conversar sobre e dizer, amiga, você precisa de um ginecologista. Bom, o meu apelido é Paty Pitaco. Tem que dar pitaco. Amigo é pra isso. Fala mesmo. Amigo é para isso, para ajudar, sabe? Para ver bem. E aí, voltando na questão da proteína, já fica a dica aí para quem... quanto que eu como de proteína? Não tem um cálculo exato, tudo isso vai depender do teu estilo de vida, se você faz exercício resistido ou não. Eu trabalho de 1,6 até 2,0 gramas por quilo de peso. Eu não posso ser 2,0 também, adoro. Adoro, também quero. Isso depende, porque o excesso também pode não pira, tá? Que a gente está colocando, né? Então, a gente tem que falar, por exemplo, já falando de uma questão de prevenção em relação a isso, diminuir gordura saturada, tá? A gente fala, eu como bastante carne. Peraí, meu amor, carne que você está comendo. Carne não é fonte só de proteína, é fonte de gordura também. E a gordura saturada, o organismo que ela está entrando, ela pode ter um estímulo pró-inflamatório também. Não é que a carne é pró-inflamatória, não é isso. Então, depende do contexto da tua dieta. Se você já está com um perfil mais inflamatório e você come muita carne vermelha, né, porque tem um excesso de gordura saturada, você pode inflamar mais esse corpo.
você pode ter risco maior para doença cardiovascular. A gente já tem essa artéria que já está mais rígida, né? Que é uma artéria que não tem movimento. Então, você vai inflamar mais o seu corpo. Então, cuidar do tipo de gordura. Então, vamos lá, gordura poliinsaturada, monoinsaturada, abacate, azeite de oliva, né? Azeitona, né? Que muita gente gosta, eu não gosto de azeitona, mas enfim. As nozes, né? As oleaginosas, esse tipo de gordura a gente tem que dar prioridade, né? Banha de porco, eliminem da vida de vocês. Eu recebo pacientes que usam banha de porco, porque a minha avó usava, porque da minha avó é saudável. Tá cheio de gente falando na Outro dia a gente conversou sobre manteiga e margarina, que eu achei super interessante. Doce de leite não é pré-treino, gente. O doce de leite de pré-treino. Não, doce de leite não é pré-treino. Tem muita coisa. Se a gente ficar aqui falando... Eu tive uma conversa com a Dani outro dia sobre margarina e manteiga. Isso, polêmica. Lembra que eu já polêmica. Que tipo de óleo é melhor? Azeite ou na água? Isso é verdade. Quantos assuntos a gente pode conversar? Aí não precisa nem falar de alimento ultraprocessado, né, gente? Isso é uma coisa que já está bem batida, né? Salgadinho, salgadinho de padaria, né? Pastel, aqueles coxinha, croquete, ovo, esse de padrão. Bolo, já ouviu falar? Bolo. É um ovo empanado, olha que legal. Eu comia isso quando era pequena. Então, gente. eu nunca comi. Eu adorava. Era frito ainda, hoje eu não posso nem pensar. Adoro ovo, mas não desse jeito. Então, o alimento ultraprocessado é aquela coisa do descascar mais e desembrulhar menos, né? Quanto menos pacotinho, alimento de pacotinho, a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Desembrulhar menos. Então, assim, quando você for no mercado, por exemplo, não começa pela prateleira ali, aquela prateleira geralmente do meio ali, onde tá as coisas mais salgadinhas. Já vai para a esquerda aqui, ó. Ou é o hortifruti, ou é o açougue. Né? Geralmente é por aqui que a gente tem que ir, porque se a gente for pelo meio, a gente vai se perder ali. Ali tem um monte de ultraprocessado, né? Olha eu pensando no supermercado. Depende, né? Isso é feito de maneira estratégica, igual criança, né? Onde é que tem os doces? Você vai, geralmente está no caixa, embaixo, né? Aquelas balinhas finas, coloridíssimo, né? A criança está no caixa, porque tá na cara dele, né? Então a gente vive num ambiente obesogênico. Gente, que loucura que tá isso. O tempo todo te oferecendo isso, o pacotinho, o congelado, a comida pronta. Então, prática. E a gente tem que ir mais na feira, a gente tem que saber onde é que é a feira do bairro, tem feira no bairro, é orgânico, comer alimentação orgânica faz muita diferença. E que diferença você comer uma comida bem feita, né? Eu como muito pouco fora de casa. Eu também. Essa semana eu até teve um dia com a Vanessa, a gente almoçou fora essa semana. Meu Deus, que diferença. A gente fica mais crítica, mesmo sendo num lugar a gente bom, fica muito. Uma comidinha ok e tal, não sei o quê, mas que diferença. Que diferença. Realmente faz toda a diferença. Então, Vamos falar do que a gente tem que incluir também, né? A gente só fala de excluir, né? Voltando ali na questão das artérias, né? O que a gente pode fazer em relação a o que acontece? Tanto o fogacho e essa questão da rigidez das artérias, a mulher ela pode ter também um aumento da pressão arterial. Né? Então, existe um processo de hipertensão. Né? E cuidar dessa mulher voltada para isso também é bem importante. Né? Diminuir o consumo de sódio, o consumo de sal mesmo, né, na comida, e trazer isso para uma alimentação mais saudável. E aí eu trago para vocês aqui o bem conhecido, o suco de beterraba, né, que é muito usado na nutrição esportiva, porque o suco de beterraba ele é um poderoso, vamos dizer assim, vasodilatador. Então, a mulher que ela tem a pressão arterial alta, ela tem essa artéria mais rígida, mais fechadinha, o sangue não bombeia, né, de maneira eficiente. E o suco de beterraba, ele tem o nitrato, e o nitrato ele faz isso nas nossas artérias, ele faz vasodilatação. Sim. E aí, esse sangue, ele flui de maneira melhor. É por isso que os esportistas usam, né, para levar o oxigênio para as extremidades, todas as extremidades, né? Usa-se muito de pré-treino, inclusive, né? Então, o suco de beterraba, a melancia é um alimento que tem fonte de nitrato. A melancia é maravilhosa. E a parte branca da melancia, sabe aquela que a gente joga fora? Aquela parte branca. A parte branca, você tira aquela parte branca, não é que às vezes não é gostoso comer, faz um suco. Faz o suco. A maior fonte de nitrato está ali, nessa parte branca, né? Os vegetais verdes
ali o espinafre, ele tem bastante nitrato. Couve, eu amo muita couve. Couve também tem. Muito bom. Aí é fonte de ferro, fonte de vitamina C, né? Fibra, a gente está falando de fibra. Nossa microbiota adora fibra, né? Sim. Então a gente tem que ter essa variedade de fibras também. Tem muita opção, né? Tem. Opção é que não falta. Na feira, principalmente. A gente tem que ir para a feira buscar opção. E aí, falando de fitoestrógenos, né? Quando a gente fala de estrogênio, quando a gente tem uma mulher que fala, não vou fazer reposição hormonal, seja lá por o motivo, né? E como é que a nutrição ela vai ajudar essa mulher, né? Hoje a gente tem, hoje não, né? Isso aí já tem há bastante tempo, né? A gente usa muito em consultório os alimentos que a gente chama de fitoestrógenos. Esses alimentos, eles têm moléculas que se assemelham ao estrogênio. Então, eles têm esse poder de se ligar aos receptores de estrogênio e modular. Não tem o mesmo poder que o estrogênio, mas ajuda muito, né? Ajudam muito. Por exemplo, a gente tem o chá de amora. A amora, ela é bem conhecida. Pegar a folha da amora, fazer um chazinho para diminuir calor. Sempre é bom, né? Eu amo. Agora que deu uma esfriadinha, já botei meu chazinho. Ai, maravilhoso. E agora vem as sopas também, que é maravilhoso. Exatamente. Então, esses fitoestrógenos ali, eu trouxe uma tabelinha que depois eu quero ler para vocês, que tem um estudo que foi feito aqui no Brasil, e que tem onde tem as maiores fontes de fitoestrógenos. Eu trouxe a colinha porque é bastante coisa, tá? Aí tem alguns nomes, a gente fala, por exemplo, isoflavona, lignana e os cumistanos, que são os nomes desses fitoestrógenos. O mais conhecido de todo mundo é a soja. A soja, ela é rica em isoflavona. Eu uso muito a isoflavona com as minhas pacientes e eu tenho relato de melhora. Vai amenizar o sintoma, né? Isso. Não é que a gente vai resolver a vida da mulher. A gente consegue diminuir pelo menos a frequência, por exemplo, dos calorões, né? Ou a intensidade. Isso vai variar de uma mulher para outra, né? O nosso feijãozinho carioca também tem que cair na mesa todo dia, né? A linhaça maravilhosa. Maravilhoso. E o estudo aqui usou farinha de linhaça, então a gente pode usar uma farinha de linhaça para fazer um omelete, uma panqueca, né? A farinha de linhaça. Ou a própria linhaça, bater no liquidificador, né, triturar. Quando a gente tritura, a gente consegue liberar melhor essas substâncias, né? Porque quando a gente fala da linhaça, ela é uma sementinha igual ao milho, né? Que a gente vê no dia seguinte, né? Então, se a gente tritura, a gente consegue... E amanhã? Isso. Muito boa noite. A gente consegue... É bom, não tem problema você não triturar, né? Você vai aproveitar ela como fibra, que é maravilhosa, é uma fibra maravilhosa, é uma fibra que a gente chama de insolúvel, né? A gente não é solúvel em água. Mas se você quiser aproveitar, você faz isso, você bate ela, né? O amendoim também é uma fonte boa. Amo. A amora, a gente já falou da amora. Aqui a gente está falando de broto de soja, que pode ser feito também com o feijão, o broto, a lentilha, que a gente deixa de molho, vai trocando a água. Faz o remolho. E aí você coloca numa peneirinha. Eu acho que, eu não sei se eu tenho no Instagram, mas se não tiver, eu vou fazer. E a gente deixa na peneirinha ali com um paninho coberto, umas 24, 48 horas, você vai ver que o grão começa a sair um brotinho. E ali é extremamente concentrado de nutriente, é extremamente saudável. Muito mais do que... Não muito mais, mas assim, é mais do que... Aí você cozinha com aquele brotinho. Ou faz uma salada. Eu já fiz salada de lentilha com aquilo. Porque ele tá tão molinho, porque ele ficou tanto tempo ali de molho, ele tá úmido, ele tá muito úmido. Mas aí não precisa nem cozinhar. Muito rápido. A lentilha que eu te falei, por exemplo, eu fiz ela praticamente ali 2 minutinhos, rapidinho, deixei refogando e fiz a salada. Fica muito bom. E é extremamente saudável. Super saudável. E é isso de tabelinha. O Brasil é muito rico, gente. Muito. É uma coisa... Se fala muito em berries, né? Em frutas vermelhas, né? Lá fora. Mas a gente tem os nossos berries aqui. Lá tem, é acessível, né? Baguaçu, né? Aqui chama o baguaçu, que tem, você passa aqui, tem na rua o chão tá roxo de baguaçu. Aquilo é maravilhoso. A nossa amora, pé de amora lotado. Então a gente tem essas frutinhas, tem que aproveitar, né? E eu vou falar, mesmo tendo lá fora... coisas mais acessíveis, no caso das frutas vermelhas que a gente vê aí, lá é acessível, né? Mais barato você comprar e tal, mas o gosto não é igual. Não é igual. O gosto das frutas daqui é fora da curva. A gente está no país tropical, né? É impressionante. A gente tem um ambiente propício para isso, né? É impressionante o gosto. E o Brasil é muito rico. E aí eu já fico na dúvida até se o gosto já não é tão marcante, acentuado.
Será que todo o resto é porque vai saber, né? De que jeito que é armazenado, como que chega, enfim. Aí é outro assunto, mas... É outro assunto, dá um podcast. Dá um podcast. Mas eu acho que tem essa coisa também da gente ter um Brasil muito rico em alimentação. E é muito diverso. Então, você vai para o norte, para o nordeste, você vai achar fruta que não tem aqui, né? Aqui agora começou, fui na feira, hoje tinha pinhão. Ai, que delícia! Agora começa, época do pinhão. É tão legal isso, né? As estações, muito bom. Muito diversificado. Aí você vai lá para cima, tem jaca, tem açaí, né? Enfim, tem o açaí, inclusive, é um dos... A gente falou do açaí ontem. Foi ontem, né? Foi para você que eu falei. Foi. O açaí, ele foi considerado um dos melhores alimentos do mundo. Eu não posso falar agora em dados exatos, mas eu não sei se foi o primeiro ou o segundo. Ele está bem ali. Legal, um dos melhores alimentos do mundo. Que delícia. Maravilhoso. E tem assim, quando a gente fala, você falou de suplementação, né, que é muito usado. Eu te confesso que eu ainda não usei com nenhuma paciente, porque a minha paciente que eu usei foi com a soja, que a gente teve um resultado bom, que é o trevo vermelho, é uma cartinha na manga que a gente tem. O trevo vermelho, ele não é chá, você vai achar em cápsulas, né? Enfim, mas a gente não vai falar de quantidades aqui, porque isso é feito em consultório. Mas o trevo vermelho, os estudos mostram redução de calorões, sintomas do mau humor, as dores articulares, dor nas costas e artralgia, né? E os sintomas cognitivos também. Essa coisa do brain fog, né? Eu não sei se vocês tiveram isso. Eu fiquei retardada, gente. O que eu tava falando mesmo? O que eu tava falando? Você perde o raciocínio. O que eu tava falando? Como é mesmo aquela palavra? Você falar o nome disso aqui, você não sabe que isso aqui é copo. Parece que é impressionante. É o tal do brain fog mesmo. O negócio, você fica boba. É verdade. O trevo vermelho mostrou isso, né? E a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que forçar a funcionar. Não pode. Tem que a genisteína da soja, gente, é hoje o que a gente mais usa, tá? Em consultório, isso aí. E os alimentos antioxidantes também, que a gente não pode esquecer que a gente falou, né? As frutas vermelhas, chocolate, né? Mas um chocolate lógico, né? Lógico. Tipo, 70%. 70 para cima. 70 para cima, né? Não é aquele branquinho, né? Você não consegue, porque sabe o final. O gosto não é de chocolate, é gosto de açúcar. Tem que gostar mais disso, sério. Às vezes e o paladar acostuma, né? Você vai. Claro que acostuma. Muito. Eu modulei meu paladar, porque todo mundo fala, mas você come chocolate 90%, eu adoro chocolate 90%. E aí, quando você come o chocolate ao leite, você acha muito doce. Você fica até... Tem que ser uma fábrica muito boa. Tem que ser uma de muita qualidade. Muito boa, né? E aí, voltando nos alimentos antioxidantes, a gente tem o chocolate. O chá verde também é maravilhoso. Excelente, já me disseram o chá verde. O chá verde, ele também tem essa questão, não é que ele emagrece, tá? O chá verde, ele vai ajudar ali a quebrar a gordura. Então, se você é uma pessoa que faz atividade física, por exemplo, você consegue quebrar a gordura com a ajuda do chá verde, né? Sem contar que é um chá e é diurético, né? É diurético. Um chá bom diurético é o chá de cavalinha, né? Adoro, geladinho. Não falta na minha casa. Gelado, é muito bom. Você gosta de gelado? Gosto. O capim... eu só gosto de capim-limão gelado também. Eu gosto de chá quentinho. O gengibre. Gengibre também é outro rizoma. Gengibre e cúrcuma são dois rizomas que também não podem faltar na nossa casa. Eles têm poder anti-inflamatório, antioxidante, a nossa microbiota. A pessoa que vê esse podcast sai com uma lista de compra. Assim, eu trouxe só alguns, assim, que eu mais uso. Aí fiz a colinha para não esquecer. Mas aí nada com a sua dieta personalizada, né? Não. Isso aqui, gente, não vai substituir jamais. Jamais. É uma dieta feita para você. A gente fala tudo com a Dani. É sensacional. É de maneira geral, É muito bom, porque ela fala, a gente está às vezes na praia e a gente começa a falar isso e aquilo. Eu adoro, gente. Eu adoro. E faltou um item que é muito conhecido também, né? Que a gente fala. Eu uso. Olha, eu vou te falar, acho que 90% dos meus pacientes eu recomendo o uso, que é o ômega 3. É para a vida, né? O ômega 3, ele é uma gordura que faz parte da membrana das nossas células. Então, para a gente ter uma membrana fluida, porque a nossa célula não precisa ser rígida, ela tem que ter fluidez, porque esses receptores que a gente tanto falou, eles precisam estar ali para poder receber o hormônio ou até o fitoestrógeno. E a gente tem que ter uma célula saudável, a gente tem que ter uma membrana celular saudável. E o ômega 3 faz parte da composição dessa membrana. E o ômega 3 é o que a gente chama de gordura, de ácido graxo. Faltou a palavra aqui, mas vai vir. Peraí, vamos voltar. Peraí.
essencial, veio, all brain fog. All brain fog, é o essencial, né? Então, ou seja, o que é essencial? A gente precisa ingerir pela dieta. E a maior fonte que a gente vê hoje de ômega 3 é muito falado, é o salmão, né? Ou seja, na verdade, não é nem o salmão em si, mas são os peixes de águas geladas e profundas. A gente não está no Polo Sul e no Polo Norte. Então, o nosso salmão não tem essa... O nosso salmão vem do Chile. E o que se dá para esse salmão é ração de frango. Então, assim, o salmão come frango. Gente. O nosso salmão não tem o ômega 3 que a gente recebe aqui. Se tiver, é muito pouco, né? Porque o ômega 3 ele vem da alga, que está lá embaixo. Que aquele peixe foi lá. Eu já escutei, hoje eu comi sushi, eu não vou tomar meu ômega 3. Eu tinha experimentado, né? Sabe que eu fui fazer nutrição, você falou no começo aí, eu resolvi fazer nutrição por conta disso, porque tem tanta informação cruzada na internet. Muita informação. E eu sempre fui uma entusiasta de alimentação saudável, sempre gostei, sempre quis me alimentar bem, depois que me deu uma gastrite, enfim, meu passado aí, muita gente conhece, não vem ao caso agora. Eu sempre fui atrás de informação. E onde é que a gente vai buscar informação? É na internet, né? No Instagram. E aí eu comecei a ficar louca, eu falei, gente, tem um que fala uma coisa, outro que fala outra. E aí eu vou me aprofundar. Sabe onde é que eu vou? Eu vou na fonte, vou fazer faculdade, vou estudar, vou cuidar de mim, vou cuidar do meu marido. A minha fonte é a Dani. Gente, o marido emagreceu 28. Maravilhoso. E a minha fonte é a Dani. Em vez de eu estudar, eu vou... Eu também, mando áudio. Margarida eu adoro. Eu adoro. E aí o ômega 3, ele tem suplementação, né? E não é qualquer ômega 3, enfim. Se você for comprar um ômega 3, tem todos os requisitos aí, tem que ser... Tem muita gente que compra suplemento por conta própria. A gente sabe disso, que vai ouvir esse podcast e vai falar, eu vou comprar ômega 3, né? Não sabe nem para que é e vai lá e compra. Então, se alguém for comprar ômega 3, a gente sempre recomenda, né? Tem que ser frasco opaco, não pode passar a luz, porque pode oxidar. Tem que ter vitamina E, que também é um antioxidante. Não é que aquela vitamina E vai fazer bem para você, aquela vitamina E está ali para proteger aquele ômega, para ele não oxidar. Tem que ter um selo, que é o IFOS, né? Que garante que aquele peixe ali não tem mercúrio, né? Porque, infelizmente, os nossos oceanos, eles estão... Contaminados. Você vai tomar. Tem diferença de armazenar o ômega 3? Uma vez me disseram. Se você deixar na geladeira, que tem que botar na geladeira. Não, porque se você tem o antioxidante junto, a vitamina E. Porque o que acontece? A geladeira é o escurinho ali que seria, né? Porque se o frasco está opaco, não vai passar luz ali. Não tem como. E você não vai deixar tanto tempo. Você não vai comprar um ômega 3 para durar meses, anos. Não, tem que tomar. Você vai comprar e vai tomar. Vai comprar e vai tomar. Estoca ômega 3, né? Então, não precisa botar na geladeira. Até probiótico também caiu por terra. Aliás, probiótico é uma outra suplementação que a gente também usa na modulação intestinal. Também tem estudos mostrando para diminuir aí esses sintomas da menopausa. Enfim, é tudo individual, né, gente? Cada um é cada individual. A prevenção é a conclusão. Tudo A prevenção, exatamente. Muito assim, de tipo, não sei se é a conclusão, mas a prevenção é uma parte muito importante. Muito. A gente extremamente se cuidar, importante. O conjunto da nutrição, com a atividade física, com tudo isso. Ai, eu adorei. Cuidar da mente também, né? A gente não falou tanto sobre isso, a gente chegou a tocar no assunto de terapia. Mas fazer tudo isso, né, gente? Sim. Cuidar da saúde. De uma forma mais leve, né? Ai, adorei! Também adorei. Saiu, o nosso primeiro. Vamos fazer mais. Eu amei. Pode convidar. Pode convidar. Eu posso falar uma coisa? Pode. Que eu gosto, uma frase que eu ouvi e que eu trago isso para mim, eu já falei isso no Instagram, que assim, a nutrição ela não resolve tudo, mas sem a nutrição a gente não resolve nada. Ai, nada. Bem, nada. É isso. Obrigada para mim. Amei o convite. Que bom, eu fiquei muito feliz. Obrigada, meu amor. Nosso primeiro episódio. Eu amei. Nosso primeiro episódio. Obrigada, meninos da equipe. Agora a gente apertou o play, a gente vai apertar o pause só um pouquinho, porque vai vir muita coisa pela frente. Eu queria agradecer vocês pela presença, por aceitarem o nosso convite. Agradecer a Van pela oportunidade. RT Records nasceu. Agradecer a produtora Soar Essência, os meninos, o Emerson, o Bruno. E é isso. Muito obrigada. Até daqui a pouco.